Olá, rapaziada. Então, hoje, nessas aulas, nas aulas 11 e 12 da frente da Química B, né? A gente vai estudar, continuando no estado gasoso, só que agora a gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron. A famosa equação de Clapeyron, né? PV-nRT. O que muda da outra? Bom, na equação geral dos gases que a gente viu antes, a gente só tinha uma situação de pressão, volume, temperatura. A gente não mexia na quantidade, não calculava quanto que tinha ali dentro. Então a gente só estava alterando pressão, temperatura e volume ali, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o número de mols que tem ali dentro. Então, dependendo do número de mols que tem ali dentro, lógico que vai mudar a pressão, vai mudar a temperatura, o volume, então vai ter uma alteração ali dentro. Então, essa equação de Clapeyron, né, ela pode ser adaptada dessa forma que está aqui em cima, né, PV sobre T, né, é aquela equação geral dos gases. Então, esse valor aqui vai dar sempre um valor constante, vai dar um R. Esse R, por exemplo, se eu pegar um mol de um gás dentro do balão, se eu pegar um mol de um gás, então aqui o número de mol é 1. Então ele vai estar ali dentro, né? Vai ter uma pressão, um volume e uma temperatura. Mas se eu pegar esses três valores, vai dar um valor que, se a pressão for 1 atm, se a pressão for 1 atm, se eu tiver nas condições da CNTP, que é 0 grau Celsius, ou seja, 273 Kelvin, e pegar o volume, que é 22,4, porque 1 mol nessas condições é 22,4 litros. Então, se eu jogar esses valores aqui, vai dar 0,082. Lógico que se eu pegar 1 mol, se eu colocar dentro do balão 2 mols, então vou ter o valor equivalente a 2 R's. Então, vai ser duas vezes o 0,082. Tá? Então, a gente normalmente usa essa unidade aqui, ó, o R em atm vezes litros. Tá? Então, é esse que a gente vai usar aqui. Ó. E esse valor a gente também não precisa se preocupar, porque ele é sempre fornecido. Tá ok? Então, vamos ver como é que a gente trabalha com ela. Vamos lá. Eu tenho assim, por exemplo. Aqui é aplicar direto a fórmula, né? Olha só o que diz aqui, ó. Eu tenho um cilindro de capacidade de 10 metros cúbicos, né? Então eu tenho um volume aqui, ó, mas o volume que eu tenho que usar na equação de Clapeyron é volume em litros. Eu vou ter que passar isso aqui para litros, tá? Tá, mas eu tenho, então, eu tenho um cilindro tipo de hospital, né? Que tem oxigênio, tem 10 metros cúbicos. Esse cilindro é conectado diretamente nas tubulações de fornecimento de O2 para os diversos quartos de um hospital. Certo. Uma temperatura de 27 graus Celsius, o manômetro, né, que é o medidor de pressão, está marcando 150 atm. Quando ele está, né, com a capacidade máxima, né? Lógico que ele vai perdendo, se ele vai fornecendo O2, vai diminuindo, né? Ele quer saber naquele momento exato, né? Então eu tenho um cilindro de 10 metros cúbicos, eu tenho um volume, eu sei o gás que eu estou usando, que é o gás O2, eu sei que ele está a uma temperatura de 27 graus Celsius e sei a pressão. Sabendo disso, pode-se afirmar qual a massa de gás que está dentro desse cilindro. Então, a gente vai ter que aplicar Clapeyron. A minha pressão eu tenho, vamos jogar ali, que é 150. O meu volume é o que eu quero descobrir, é o que ele pede aqui, ó. Ah não, o volume não é o que o volume eu tenho, 10 metros cúbicos, eu vou precisar passar para litros. O N, então vamos lá pessoal, vamos atrás do volume. O volume eu tenho assim, ó, cada 1 metro cúbico é 1000 litros. Então como eu tenho 10 metros cúbicos, eu vou ter 10.000 litros. Então eu vou jogar aqui, certo? A temperatura está 27 graus Celsius. Se é 27 graus Celsius, é 300 Kelvin, porque eu somar 273, certo? Então vamos jogar na equação agora. Ó. Então a pressão é 150, o meu volume é 10.000 litros, porque são 10 metros cúbicos. O número de mols eu não sei. O R é a constante dos gases, 0,082. E a minha temperatura é 300 Kelvin. Com isso eu descubro o valor do N. E descobrindo o valor do N vai dar essa quantidade, 60.975,61 mol. Essa é a quantidade em mol, mas eu tenho que descobrir a massa. Ele quer saber aqui a massa. Ó. Qual a massa? Eu sei que 1 mol de O2 é 32 gramas. Então 60 mil e tanto, né, mols, então vai ter uma massa. E essa massa vai me dar 1.951.219,5 gramas.
que aí eu posso passar para quilograma, que vai dar 1951 quilogramas, que é aproximadamente 1950, viu? Então, quando ele pede a massa, eu tenho que ir atrás do número de mols, lógico, né? Quando eu falo número de mols, é que está envolvida a massa junto ali, tá? Então, aqui está no passo a passo para vocês, né? Vamos lá, para uma segunda. Bom, agora aqui vai falar os balões, né? Balões de festa, né? Normalmente, né, tem balões desses que são completados com hélio, né? Que aí o balão sobe, né? É o gás, é um dos gases menos denso, né? Porque o menos denso de todo é o gás hidrogênio. Não podemos encher um balão com hidrogênio, porque se encher com hidrogênio, o hidrogênio é um combustível, ele pode explodir. Então enche com hélio. O hélio é mais leve que o ar, então ele sobe, tá? Então, para encher bexigas de forma segura, são injetados 2 gramas de gás em seu interior, de gás hélio. Tá? O volume dessas bexigas nas condições ambientes, 25 graus de atm, é de aproximadamente, então a gente quer saber qual vai ser o volume. Então vamos para lá, vamos para a questão, ó, PV/NRT. Vamos ver o que a gente tem. Ele está dizendo que a pressão é 1 atm. A temperatura também eu sei, mas está faltando valores. O que ele quer que calcule aqui? Ó? O volume, eu quero saber o volume. O número de mols eu vou ter que descobrir, mas eu tenho que ir a 2 gramas. Eu tenho que ir a 2 gramas e eu estou usando hélio, eu vou atrás também dessas gramas. O R eu tenho, a temperatura eu tenho, então vamos lá. Vamos ver o que a gente precisa. Ó, 4 gramas de hélio, como ele está falando do hélio, 4 gramas de hélio é 1 mol. Como eu vou colocar dentro do balão 2 gramas, eu vou ter meio mol. Legal, se eu tenho meio mol aqui, tenho a temperatura, tenho o R, eu vou descobrir o volume. Ficou fácil. Então vamos lá, pessoal. Pressão 1, volume vou descobrir, número de mol 0,5, o R 0,082 e a temperatura 298, porque eu somei 25 com 273. Com isso eu vou ter um volume de 12,2 litros. Qual era a outra forma de fazer? A outra forma de resolver essa questão era por aqui, ó. O que diz aqui, ó? Que nas condições ambientes, cada 1 mol de um gás é aproximadamente 25 litros. Então, olha só que simplesinho que seria, ó. Se eu tenho 1 mol de hélio, ou seja, 4 gramas, eu teria 25 litros. Porque nas condições ambientes, se eu tenho meio mol, eu tenho 2 gramas, que dá 12,5, a resposta está aqui. Tá? O valor aqui não deu bem certinho, porque tem números aproximados aqui no nosso caminho. O hélio tem a massa um pouquinho diferente de 4, a gente usa 4 inteiro. A temperatura, né, a gente coloca mais 273 Kelvin, mas tem um pouquinho a mais também. Então tudo isso é influenciando, né? Então tem uma pequena variação. E aqui ele já diz direto, né? Sem contar que aqui ele é redonda. Ele arredonda para 25 litros. Não é certinho também, nas condições ambientes, não é certinho também, não vai ser certinho 25 litros em 1 mol. Então está tudo arredondado, do lado de cá e do lado de lá. Então, mas um valor mais aproximado, né, como ele pede aqui aproximado, aproximadamente, então dá certo. Vamos lá. Essa próxima questão. A nossa próxima questão. Numa experiência, para se descobrir a fórmula química de um gás desconhecido, foram adicionados 8 gramas de tal substância em um frasco de 8,2 litros, quando mantido a 27 graus. E, ó, sempre então nessas condições, sempre que quando fala em massa, né, eu vou trabalhar então com a equação de Clapeyron. Então ele dá volume, ele deu massa, ele deu temperatura, pressão. Aí ele quer saber qual a massa molar. Vamos lá como a gente vai trabalhar com isso aí, ó. Eu tenho PV/NRT, eu tenho os dados todos, ó. Eu tenho a pressão, eu tenho o volume, eu tenho o R, que é uma constante, e tenho a temperatura. Lembrar da temperatura e ir para Kelvin sempre, né? Então eu vou descobrir o número de mols. E o meu número de mols vai dar 0,5. Mas esse número de mols deu 0,5 porque está usando 8 gramas. Ele quer saber a massa molar, e massa molar é de 1 mol. Então acho que já deu para ver como é que vai ser, né? 8 gramas está equivalendo a meio mol. A 1 mol, que é massa molar de 1 mol, então vou ter 16 gramas. Tá? Essa é a resposta. Aí depois ele pergunta no item B, qual dos gases a seguir poderia estar contido no frasco? Bom, fácil. A massa molar do hélio é 4, então não pode ser o hélio.
A massa molar do oxigênio é 32, vamos colocar aqui, ó. A massa molar do hélio é 4, a massa molar do oxigênio, que é o gás O2, é 32, a massa molar do metano é 16. Como a massa molar é 16, isso aqui é do metano. Com certeza é o gás metano que estava dentro desse frasco. Vamos nessa outra, ó. Eu tenho agora aqui o seguinte, dois frascos, o que eu tenho? Eu tenho 2 mols, ó, estão nas mesmas condições, está dizendo aqui. Eu tenho 2 mols em um e 8 mols no outro. Se eu tenho 2 mols num e 8 mols no outro, ele quer saber, considerando que um manômetro indica uma pressão de 10 atm em um, qual vai ser a pressão no 2? Se estão nas mesmas condições, aqui tem 2 mols, aqui tem 8 mols, então a pressão do 2 aqui é 4 vezes superior à do primeiro. E se o primeiro então é 10, a do segundo vai ser 40 atm. Agora na B, ele quer saber qual a razão entre a temperatura do frasco 1 e do frasco 2 para que a pressão nos dois ficassem iguais. Para a pressão dos dois ficarem iguais, o que tem que acontecer? Esse aqui está do jeito que está. Se tiver na mesma pressão, esse aqui tá, se tiver nas mesmas condições, esse aqui tem uma pressão maior. Mas então eu tenho que elevar a temperatura aqui, ó. A temperatura do 1 tem que ser 4 vezes superior à do 2, para poder ficar nas mesmas condições. Então é o que está dizendo aqui. Então T1 sobre T2 vai ter que ser 4 vezes, né? A razão entre T1 sobre T2 vai ser 4 vezes. A temperatura do 1 tem que ser 4 vezes maior que a temperatura do 2. Né? Se a temperatura aqui for 100 graus Celsius, aqui 25 graus Celsius, então eles vão ter a mesma pressão. Certo? Vamos lá. A 5. Créditos de carbono são certificados dados a empresas, indústrias e países que conseguem reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Cada tonelada, importante, cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera equivale a 1 crédito de carbono. Tá? Considerando o R que ele fornece aqui, ó, a quantidade de CO2 é equivalente a 1 crédito de carbono quando é coletado a 1 atm, então ele quer saber a quantidade. Qual vai ser a quantidade, né, que eu vou ter do gás CO2, né? Então vamos lá. Eu tenho assim, PV igual a NRT. Tá? Daqui eu não tenho o número de mols, por enquanto eu não tenho número de mols, mas como eu quero retirar, eu quero para 1 crédito, e 1 crédito é 1 tonelada, então eu vou ter aqui 1 tonelada para converter para mols. E aí eu vou descobrir o volume, porque ele quer saber aqui, ó, ocupa um volume de tanto. Então vamos lá para os nossos cálculos. Eu vou ter assim, ó, cada 44 gramas de CO2 é 1 mol. Como eu tenho aqui 1 tonelada, porque o que eu quero de 1 crédito, né, de carbono, eu vou ter 1 vezes 10 na sexta. Então eu vou descobrir quantos mols vai dar. E essa quantidade de mols vai dar esse número aqui, ó. Aqui botando notação científica vai ser 2,27 vezes 10 na quarta mols. Então eu tenho agora o número de mols. Aí eu descubro o volume. Então aqui, ó, aí agora eu tenho só substituir o número de mols, o 0,082 e o 300. E aí eu vou descobrir o volume. E o meu volume vai dar, deixa eu sair daqui, o volume vai dar, ó, 559 metros cúbicos. Porque aqui eu acho 1 litro, né? Quando eu trabalho com PVNRT, eu achei o volume em litros. Como eu acho em litros, né? Aqui eu deveria ter colocado um L, errei aqui, ó. É um L, viu? Como eu tenho em litros, eu tenho que passar para metro cúbico. Eu sei que cada 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, né, naquele volume ali eu vou ter tantos, como eu vou descobrir que eu vou ter 559 metros cúbicos. Tá? Então, nossa resposta então vai ser 559 metros cúbicos, certo? Porque eu achei o volume em litros, tem que passar para metro cúbico. Então, nossa resposta vai dar, então, como é 559, ele pede o valor, deve estar pedindo aproximado aqui. Ocupa um volume aproximado, o mais aproximado de 559 é 600. Então, nossa resposta aqui vai ser a D, certo? Bom, rapaziada, vocês vão resolver as questões, as atividades complementares. Eu fiz as de sala, vocês vão resolver lá pelo plural e a gente vai acompanhando o desenvolvimento de vocês lá, tá ok?
Valeu, até a próxima.